no nosso grupo, né? Então, as aulas vão agora dá para ficarem gravadas, que vai ficar mais fácil para quem puder assistir depois, né? Então, tanto aqui, depois das aulas de Cristologia, também a gente vai estar gravando todas elas, para quem não puder assistir naquele dia, assistir em outro horário, tá certo? Então, coloquei para gravar, eu esqueci de avisar no início. Então, partindo para a última parte do livro, né? Ainda temos um pedacinho ali do capítulo 3º, que vai falar sobre a comunhão espiritual. E aí a gente precisa entender o que é esta comunhão espiritual, quem tem ali na página 64 dessa edição do livro, né? Ele vai dizer assim, logo no início da comunhão espiritual. Segundo a doutrina do Santo Concílio de Trento, há 3 classes de comunhão. A primeira, meramente sacramental, a segunda, puramente espiritual, e a terceira, sacramental e espiritual, a uma só vez. Então, lembramos que a gente está aqui no Concílio de Trento, a gente está numa outra realidade, né? A gente está num ambiente que não é o ambiente que nós vivemos hoje, né? Então, o que é essa comunhão espiritual, né? Existe ainda essa comunhão espiritual nos dias de hoje? É possível fazer essa comunhão espiritual? De que modo, né? Primeiramente, a gente vai tentar entender de que modo acontecia naquela época, tá certo? Ali no século XVIII, né? 1700, na onde a época que o São Leonardo de Porto Maurício viveu. Vejamos bem, na Idade Média, chegou uma época, chegou um tempo na Idade Média, em que a comunhão sacramental, a hóstia, né? A Eucaristia, o corpo, o pão, ele era reservado a muitas poucas pessoas. Eram poucas pessoas que poderiam comungar. Mas por que, Frei? Qual era... por que era assim, etc. e tal? Por causa, às vezes, de um certo exagero na compreensão do que é a comunhão e, às vezes, por uma certa heresia, né? As heresias, na realidade, que existiam na época, das pessoas se acharem indignas de receber a Eucaristia. E caía até numa heresia, né? Que é a heresia do jansenismo, do puritanismo, né? Então, essas heresias e a má compreensão do que é comunhão levava não só os fiéis, mas também os padres a interpretarem muitas vezes errado a questão da comunhão e muitos não comungavam. E aí, o que era falado nas celebrações, né? Bastava olhar, né? Bastava você contemplar a Eucaristia, que contemplando a Eucaristia já era comunhão. Ele não precisava comer. Por isso que ele coloca de comer sacramental e espiritual, nesse âmbito de contemplar a Eucaristia. Né? Você contempla ela. Justamente por causa do número limitado de pessoas que não podiam comungar. Vejamos bem, naquela época a gente tem a questão da mãe solteira, que não podia comungar, a questão da pessoa separada, que não podia comungar, a questão os próprios filhos de mãe solteira não podiam ser batizados, também eram privados, então, da Eucaristia, né? Então, era uma série de coisas que privava as pessoas de receber a Eucaristia. Uma série de coisas, né? E essas privações levavam, então, um número muito reduzido das pessoas de receberem a Eucaristia naquela época. E aí, então, se cria esse termo comunhão espiritual, na qual você poderia contemplar e ali você receber a Eucaristia. Tanto que essa questão da contemplação e dessa comunhão espiritual era
era levado, às vezes, num certo grau de exagero, que a gente pode observar isso no livro, quando ele afirma que a comunhão espiritual rende mais frutos, propriamente dito, do que ela pode render mais frutos do que uma comunhão sacramental. Isso ele afirma no livro, para quem leu essa parte que ele fala da comunhão espiritual, né? Então, esse certo exagero nessa parte da contemplação, às vezes em até detrimento da comunhão sacramental. Não podemos julgar isso hoje em dia, né? Porque isso era fruto de uma época, era o que acontecia e era a mentalidade daquela época. Hoje nós vemos uma outra realidade, mas a realidade que estava sendo inserida era essa, né? Foi aí nessa época também que surgiu, né, a questão do... Sabe aquela sinetinha que a gente toca na hora da consagração? Né? Justamente essa sinetinha na hora da consagração se tocava, por quê? Porque era, entre aspas, o momento mais importante da missa, então era chamada a atenção para que todos pudessem contemplar. Quem ia comungar não era importante. O importante era chamar a atenção para aquele momento, para essa contemplação, essa comunhão espiritual que você poderia, então, desenvolver ali, porque as outras partes da missa mal se entendiam, né? Era de costa, em latim, era uma outra espiritualidade, né? Então, deste modo, essa comunhão espiritual, ela desembocou numa coisa mais importante do que a comunhão sacramental, né? E aí, devido a isso, poucas pessoas recebiam sacramentalmente, então, mais ainda importância foi sendo dada para esta comunhão espiritual, né? Mas nem tudo é só críticas. Temos também as coisas, as partes boas e os frutos que a gente pode colher dessa questão da comunhão espiritual que a gente pode observar e refletir até hoje. Hoje, existe a comunhão espiritual? Existe. Da maneira como é pensada ali? Não. Temos aí umas nuances, né? Temos umas diferenciações, né? Primeiramente, quando a gente fala em comunhão espiritual, a gente tem que entender que toda comunhão, ela é espiritual, né? A comunhão sacramental do corpo e sangue do Senhor, quando eu comungo mesmo, a hóstia, a Eucaristia, ela também é uma comunhão espiritual, né? Então, toda a comunhão é espiritual. E agora a gente já vai entender o porquê que toda comunhão é espiritual. Vejamos. Racionalmente, eu consigo comungar o corpo e o sangue do Senhor? Não. Eu preciso do dado da fé, né? Então, comungar do corpo do Senhor, eu não consigo comungar unicamente, exclusivamente, racionalmente. Não tem como. Eu preciso da fé. Eu preciso desse dado que a gente chama dado espiritual da fé, ou sobrenatural da fé. Então, comungar é comungar espiritualmente. Porque a gente não consegue comungar racionalmente. Então, o primeiro ato de comunhão é uma comunhão espiritual, que santifica a minha razão, que santifica o meu corpo, que santifica a matéria. Mas o primeiro dado é uma comunhão espiritual. Não tem como algo sobrenatural habitar num corpo meramente mortal e carnal. Quando Cristo habita em nós, ele habita em nós justamente porque nós somos seres espirituais e corporais. Então, se nós fôssemos unicamente seres de matéria, de carne e pronto, e não tem espírito, não teria como a gente comungar algo sobrenatural, algo da graça, algo espiritual. Então, Cristo só consegue habitar em nós porque em nós já habita o Espírito, já habita o mistério, já habita o sobrenatural em nós.
São Francisco de Assis, ele vai escrever uma série de chamadas de admoestações, né? E a primeira admoestação de São Francisco é justamente essa, que se chama do corpo e sangue do Senhor, dizendo que a gente só consegue comungar o corpo e o sangue do Senhor porque quem comunga não é nós, mas é o próprio Espírito que habita em nós. Eu acho isso lindo em São Francisco de Assis, né? É o Espírito que habita em nós. Por isso que a comunhão, a Eucaristia, é uma fome que mata o nosso espírito e o nosso corpo. Não é algo separado. Mas quem recebe, quem acolhe, quem comunga, é esse dado espiritual que habita em nós carnalmente, material. O contrário não tem como. Tem que ser justamente nessa ordem, né? É o Espírito que comunga e o Espírito, então, santifica a carne, né? Santifica a nossa matéria. Então, deste modo, toda comunhão, ela é espiritual, né? Não tem como haver uma comunhão sem estar na sintonia do Espírito, sem estar na sintonia da graça, sem estar na sintonia do sobrenatural. Por isso que nós confessamos, nós justamente confessamos para estarmos, né, como a igreja fala, em estado de graça, ou seja, em estado de espírito, num estado sobrenatural, para recebermos o sobrenatural, que é o próprio corpo e sangue do Senhor. Então, partindo dessa premissa, todos nós, na comunhão, realizamos uma comunhão espiritual. Só que ele vai colocar uma coisa muito interessante sobre a comunhão espiritual, São Leonardo de Porto Maurício. Ele vai dizer uma coisa bonita e que a gente pode pegar isso para nós hoje em dia, que a comunhão espiritual se pode fazer em qualquer momento, né? Que ele coloca ali. Você pode fazer de dia, de noite, na missa, na igreja, na sua casa, né? São Leonardo de Porto Maurício vai colocando esses vários espaços de tempo e de local que você pode realizar esta comunhão espiritual. E aqui é bem interessante a gente trazer para nós hoje em dia que a comunhão com Cristo, né, essa comunhão que nós realizamos com Cristo, ela não cessa quando acaba a missa. Né? Ela não parou ali, ela continua. Né? Então, essa comunhão com Cristo é algo contínuo. Eu posso ter ido, digamos que a última vez que eu fui na missa foi no domingo, por exemplo. Ah, eu só comunguei lá? Não, eu estou comungando até hoje. A comunhão é algo contínuo. Lá foi um ato na qual você pegou o corpo do Senhor e tomou. Mas aquela comunhão, ela não acabou. Ela continua até hoje. Então, esse sentido, a gente pode pegar e dizer que essa comunhão espiritual, ela continua na minha vida. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A comunhão espiritual, ela é algo que vai perpassando todos os dias da minha vida. Todos os momentos da minha vida. A comunhão não acaba. A comunhão é algo contínuo. A comunhão é como se nós, cada vez que alimentarmos deste corpo e sangue do Senhor, ou deste pão, propriamente dito, né, que é a Eucaristia, esta comunhão, ela produz duas coisas em nós. Ela nos dá o ânimo, a força espiritual e corporal, e ela também vai nos dando a graça de nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. A cada missa em que nós participamos, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Quer ser santo? Participa da missa diária. Né? Não é que, como que fala? Menosprezando quem não participa. Não é isso, né? Não é esse o sentido, né? É no sentido de que cada vez que nós comungamos, e se a gente comunga todo dia, mais semelhantes a Cristo nós vamos nos tornando.
né? Mais força nós iremos tendo para vencermos o mal e nos assemelharmos ao bem. Lógico, de preceito nós temos somente a comunhão aos domingos, né? Mas esse alimento salutar, ele nunca cessa de nos dar essa força, essa injeção, né? Esse ânima, né? Que nos dá vigor. Então, quanto mais nós comungamos, mais nos tornamos próximos, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. E nos tornar semelhantes a Cristo é nos tornarmos santos. Então, a Eucaristia é essa busca de santidade. Por isso que a gente sempre falava desde o início, né? A única intenção de ir na missa é buscar a nossa salvação. E o próprio São Leonardo Porto Maurício vai dizer que buscando a salvação, os bens temporais, como a gente viu, também acontecem. Mas a missa é a busca da nossa santificação. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que semana passada nós tivemos um encontro vocacional lá na cidade de Guaratinguetá, e refletindo um pouco sobre vocação e sobre santidade, o mais bonito é, quando a gente comunga, ou quando a gente tem uma vocação dentro da igreja, não é para uma santificação pessoal egoísta, né? Minha santidade. Eu vou confessar, eu vou comungar para minha santidade. Está errado. Por que está errado? Porque quando a gente comunga o corpo de Cristo, ou quando a gente vai servir a Deus em alguma vocação, nós não fazemos para nós mesmos, nós fazemos para algo maior. Então, este algo maior é a igreja. Quando nós buscamos a nossa santidade, na realidade nós estamos buscando a santidade da igreja, porque santificando a igreja, santifica a nós que somos membros do seu corpo. Então, quando cada um de nós for comungarmos, tudo bem, é eu que comungo, é algo pessoal, mas sempre a gente tem que colocar isso na cabeça. Essa comunhão que eu estou recebendo não é só para minha santificação, é para a santificação de toda a igreja. Por isso que a minha comunhão, o Cristo que eu comungo, eu estou buscando a salvação do meu filho que não vai na igreja. A comunhão que eu comungo, eu estou buscando a salvação daquele que virou as costas já para a igreja, que nem acredita em Deus. Por quê? Porque santificando a mim, eu santifico. Eu buscando a santidade, eu santifico a igreja. Santificando a igreja santifica o mundo. Né? Então, talvez esse seja o nosso, a beleza de ser cristão está aí. Porque nós não buscamos uma santidade egoísta, só minha, fechada. Nós buscamos a santidade de toda a igreja. E santificando a igreja, ela santifica os membros e santifica o mundo. Quando eu comungo, eu não estou somente ali, eu e Deus comungando. Né? Eu estou comungando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é quem? A igreja também. Nós estamos cada vez mais, um e outro, nos tornando Cristo, um único corpo. Então, por isso que aí nós estamos nos ligando, né? Cada um vai se conectando um ao outro. Por isso nós somos comunhão de irmãos. Porque nós vamos nos comungando e nos tornando um único corpo com Cristo. E aí, nos tornando um único corpo com Cristo, nós nos santificamos com Cristo e a igreja e Cristo santificam o mundo. Né? Então, a comunhão nossa, ela é comunitária. A santidade nossa, ela é comunitária. Mesmo que eu caminhe sozinho, eu comungue sozinho, eu estou comungando e caminhando para a salvação não só minha, mas da igreja, e a igreja salvando o mundo todo. Né? Isso é comunhão espiritual que a gente pode trazer para nós hoje em dia. Né? Essa comunhão espiritual que a cada dia nós vamos nos assemelhando a este Cristo, nós vamos trazendo ele em nosso coração, e aí a gente pode dizer, como São Leonardo de Porto Maurício, essa comunhão espiritual não se reduz unicamente a ir lá na missa,
só lá, mas ela perpassa toda a nossa existência, né? A gente viu esse tempo de pandemia, né? Quantas pessoas ficaram muitos tempos, né? Muitos dias sem participar, meses às vezes sem participar da comunhão sacramental, né? Mas isso não anulou a comunhão espiritual, não anula de jeito nenhum, porque isso já está gravado em nós, cravado em nós, né? Eu só me desfaço da comunhão espiritual quando eu não quero, porque Cristo quer a todo momento. Agora, quando eu começo a rejeitar, né? Quando eu começo a parar da prática da oração, a prática das virtudes, né? É porque é uma decisão minha, não porque Cristo se apartou de mim, é porque eu estou decidindo não mais querer fazer parte desta comunhão. Porque nós temos a liberdade de escolhermos. Cristo, a liberdade, ele tem de nos escolher e nos escolheu por completo. Agora, nós ainda podemos escolher a Cristo ou ficarmos nessa dúvida, né? Mas é nós, não Cristo. Cristo nos quer. Deus nos quer. É nós que nos separamos. É nós que nos afastamos, né? A minha comunhão santifica a igreja. Isso foi muito significativo. Exatamente, né, Luciana? A sua comunhão está santificando a igreja inteirinha, né? Não é só você. A igreja inteira está sendo santificada. E lembremos que a gente já falou uns tempos atrás, né? Que nós todos temos a obrigação de rezar pelas almas do purgatório. Então, a nossa comunhão se estende também para os mortos. Vejamos bem, a nossa dimensão de comunhão, tanto a sacramental quanto a espiritual, nosso dia a dia, santifica e tira também as almas do purgatório. Essa dimensão das almas do purgatório e dos mortos, ela também está associada a esta comunhão. Ela não está separada, né? Então, a nossa comunhão, além de santificar a igreja, que santifica o mundo, a nossa comunhão também tira as almas do purgatório. Como diz o próprio livro, né? Se nós rezássemos pelas almas do purgatório, não existiria mais o purgatório e o céu, o paraíso já estaria cheio de almas, né? É justamente essa a dimensão dessa comunhão, né? E tem uma coisa interessante que ele coloca aqui, que dá para passar desapercebido. Por que eu falo desapercebido? Porque é uma frase, na realidade é um termo que ele usa, que para nós parece que é só mais um termo, porque a gente não conhece esse termo, a gente não utiliza muito. Mas na Idade Média, na época de quase finalzinho, pós-Idade Média, basicamente, a época de São Leonardo de Porto Maurício, né? Mas naquela época que ele viveu, esse termo era utilizado muito, muito, que é chamado de oculto. A Eucaristia enquanto oculto, quanto esconder-se, quanto esconderijo divino. Como eu falei, é uma frase, é uma palavrinha só que ele utiliza, né? Mas é um termo que foi muito explorado na Idade Média. Muito. Mas como assim, Frei? Não estou entendendo essa questão. O oculto. Vejamos bem. Tem até um canto na igreja muito bonito, mas não sei se é muito conhecido, que chama Deus de Amor, que diz, a letra do canto é o significado espiritual dessa palavra oculto. No canto diz bem assim: no Calvário, Jesus quando estava no Calvário, lá no Calvário, escondia-se a sua divindade. Na Eucaristia, esconde-se a sua humanidade. Então vejamos bem. No Calvário, né, quando a gente pensa Deus, a gente sempre pensa Deus poderoso, grande, alto, onipotente, né? E a gente vê, de repente, a cena de um homem, Jesus Cristo, se dizendo Deus carregando uma cruz. Não é meio contraditório? Como que a gente pode pensar num Deus totalmente poderoso, Jesus falando que é Deus, Filho de Deus, mas está carregando uma cruz? É contraditório. Justamente porque ele está querendo mostrar ali que
No Calvário, naquela humanidade divina, naquela humanidade de Cristo, está escondida a sua divindade. E na Eucaristia está escondido a humanidade. Porque também na Eucaristia a gente não consegue ver um corpo humano. Conseguimos? Não. Por quê? Porque está escondida. Um momentinho, peraí. Porque na Eucaristia está escondida a humanidade de Jesus. A gente não consegue ver. Mas ela está presente? Tá. Afinal, Cristo está em corpo e alma no céu. Ascensão, né? Jesus não subiu ao céu só de espírito. Ele subiu de corpo e alma. Seu corpo está no céu. Logo, na Eucaristia se esconde esta humanidade de Cristo. Da mesma maneira que no Calvário se esconde a divindade de Cristo. Então, durante o período da Idade Média, foi trabalhado este ocultamento de Cristo. Esse ocultamento do divino. E aí vem a parte bonita, né? Por que Deus se esconde na Eucaristia? Por que Deus se oculta na Eucaristia? Justamente porque se nós enxergássemos toda a sua glória, como diz lá no Antigo Testamento, não dava para se ver a Deus, porque quando a gente vê a Deus, a gente morre, né? No Antigo Testamento é assim que dizia. Você não consegue ver a Deus face a face. Lembremos o que Moisés, na sarça ardente, fez, né? Ele se cobre, ele se inclina, ele não consegue ver. Ninguém pode ver a Deus face a face. E aí é muito bonito, não vou dar um spoiler, né? Mas nós iremos trabalhar isso em Cristologia, que é chamada da visão beatífica, ou a ciência beatífica. A visão beatífica é aquele que vê face a face a Deus. Isso é só no céu. Só no céu a gente vai atingir essa visão beatífica, né? Então, como a gente não consegue ver a Deus face a face, como a gente não consegue compreender esse tamanho mistério, ele se esconde, e aí São Francisco fala muito belamente, ele vai dizer assim, que o Cristo se esconde na modesta aparência de pão. Então ele se faz tão pequeno para a gente compreender que este Deus é tão pequeno, né? Para a gente poder pegar nas próprias mãos e comungar deste Deus imenso. Porque aí o nosso corpo, os nossos sentidos, o nosso próprio espírito consegue comungar. Porque se fosse algo grandioso, poderoso, essa visão beatífica, nós não conseguiríamos ficar vivos, né? Como diz o Antigo Testamento. Ele não tem como, a gente morre. Né? Porque Deus é essa luz, é esse poder, é essa glória. Então ele se reduz e se esconde. E aí na Idade Média falava desse ocultar-se. Deus está no oculto da Eucaristia. Quando nós vamos na missa, né, e vemos lá o padre levantando a Eucaristia, ou quando a gente propriamente comum, quando ela vem a nós, imaginemos, né, como que aquele pão, aquela modesta, aquele pedacinho de pão, contém Deus inteiro, porque não é Deus pela metade. Então, além do nosso limite, além da nossa razão não conseguir compreender isso, esse mistério, né, não conseguimos, ele está ainda escondido, porque se a gente tentasse ver todo esse mistério, a gente morreria. Então ele se esconde para ficar mais fácil para nós. É como se Deus falasse assim, eu quero atingir a todos e eu vou deixar mais fácil. Eu vou então me ocultar na Eucaristia, no pão, na hóstia. Então, esse ocultar, esse esconder-se, né? Deus se esconde. Ele se esconde justamente porque nós conseguimos encontrar. E o esconderijo dele não é difícil. O esconderijo de Deus não é difícil. Imagina, é um pão e vinho. É um esconderijo difícil? Não é. É um esconderijo muito fácil, na qual todos nós temos acesso. Né? Ele poderia ser feito
Ele poderia ter sido feito em outro... Jesus poderia ter pego outra coisa e falado, isto é meu corpo, meu sangue? Poderia. Mas ele pega justamente o pão e o vinho, porque o pão e o vinho é algo fácil, acessível. Principalmente na época em que ele estava vivendo, em que o pão e o vinho era acessível, inclusive, para as camadas mais pobres, né? Então, esse esconderijo de Deus, na Eucaristia, no pão e vinho, é para que todos possam acessar. Acessar a Deus é acessar o pão e o vinho, o corpo e o sangue, né? Então, Deus se coloca nesse esconderijo, nesse oculto. Infelizmente, hoje em dia, a gente quase não vê muito essa espiritualidade do escondido, né? Muita gente, assim, eu acho que eu ouvi uma vez um padre falando sobre isso, que é muito pouco falado, mas na Idade Média era o que mais se propagava, era uma das coisas que mais se falava desse ocultamento de Deus, né? Deus busca todos nós incansavelmente, exatamente. Ele está incansavelmente nos buscando. E aí ele se faz pão e vinho, para que todos nós possamos encontrá-lo, né? Então, Deus se faz muito fácil. Ele é muito fácil, né? Ele é muito simples, né? Na possibilidade, deixa eu ver aqui. Na impossibilidade de assistir à missa presencial, como ocorreu na pandemia, a comunhão espiritual também é válida? Sim. A comunhão espiritual, ela é válida no sentido de que a comunhão espiritual é um prolongamento daquela comunhão que um dia você recebeu na missa. Sacramentalmente. A comunhão espiritual é esse prolongamento. Quando a gente comunga sacramentalmente, a gente não se separa de Deus, a gente continua ligado a Ele, né? Então, esse ligamento, essa comunhão que eu tenho com Ele, após a missa, é chamada de comunhão espiritual. E na pandemia, essa comunhão espiritual, ela se alastrou, às vezes, por meses, né? Às vezes, por vários meses, em que nós ficamos impedidos de ir na celebração da missa, né? Isso que é o bonito, né? Mesmo a gente impedidos de ir na missa, por N fatores, nós não estamos separados de Deus, porque espiritualmente estamos unidos a Ele, né? Não tem como nós, só se nós decidirmos nos separar dele, porque Ele não decide separar de nós jamais. E quando a pessoa vai à missa e não comunga? Ah, tá. Aí é uma questão de, como que fala? De pecado, né? Às vezes a pessoa, o pecado, ou não é casada na igreja, ou é casamento de segunda união, que a gente chama, né? Que ainda tem essas questões da comunhão sacramental, né? Justamente esse termo comunhão espiritual, ele foi ampliado para as pessoas não se sentirem excluídas desta comunhão com Deus, estando em alguma coisa irregular para receber a comunhão sacramental, né? Então, a comunhão espiritual, ela se faz, digamos assim, presente para todas as pessoas, né? E essa comunhão espiritual é válida? É válida. É válida no sentido de que não tem como nós nos separarmos de Deus, só se a gente decidir se separar de Deus, né? Então, quando, digamos, por exemplo, eu sou um casal de segunda união, né? Digamos que eu estou casado com uma segunda mulher, civilmente. Não na igreja, porque não tem como. Então, porque eu estou casado com ela, uma segunda união, eu estou separado de Deus? Não. Não. Você somente está impedido de receber sacramentalmente. Mas a comunhão espiritual, esse cultivar esse relacionamento com Deus de comunhão, é só se eu decidir não querer cultivar. Não que Deus separou de mim. É que só se eu decidir não cultivar. Mas, Frei, tem como ser salvo com a comunhão espiritual? Lógico. Né? Comungar sacramentalmente não é condição sine qua non, como a gente diz, né? De que você vai para o céu. Eu posso estar, como a gente tem a leitura, né? Eu posso estar comungando a minha própria condenação, se eu estou comungando errado.
Então, não quer dizer que por eu não comungar sacramentalmente, eu esteja fora da comunhão com Deus. E não é porque eu esteja impedido de receber sacramentalmente que eu não possa cultivar uma vida de santidade e conseguir a salvação. Ninguém está impedido disso. Né? Para a gente perceber como foi ampliado essa questão do sacramento, dessa questão da comunhão espiritual. Né? Justamente isso para que ele é mais. A gente percebe que o amor de Deus ele é mais inclusivo do que excluir, né? É justamente comunhão. É comunhão. E aí, caminhando para o último capítulo do livro, ele vai então colocar exemplos para incentivar a todos a assistir todos os dias à Santa Missa, né? Ele é o número o nome do quarto capítulo do livro, né? E justamente aqui a gente vai percebendo que ele vai citando vários e vários exemplos, para quem já leu este quarto capítulo, né? Ele vai citar exemplo do santo, das santas mulheres, vai citar exemplo dos reis, né? Os reis, inclusive, é o primeiro que ele coloca, né? Dos príncipes, do imperador, depois ela vai, o exemplo das grandes damas e senhoras do mundo, exemplo das mulheres de humilde condição, exemplo dos negociantes e artesãos, exemplos de servos e trabalhadores rurais, exemplos espantosos para o que não aprecia o imenso tesouro da missa, e ele vai assim citando várias pessoas, várias ilustres, né? São pessoas, alguns são santos, se tornaram santos, outros só eram exemplos de santidade, e ele vai então citando esses vários exemplos com uma forma, como ele mesmo diz no título do capítulo, de incentivar as pessoas a participarem da missa. Né? Hoje em dia, a gente traz isso para nós, né? Para a nossa vida, né? Enquanto cristãos, enquanto católicos. Quem são os grandes incentivadores? Nós, né? Primeiramente, a gente tem que ser um incentivo para todos, né? A gente tem que mostrar com a nossa vida os frutos da missa, né? Os frutos dessa comunhão, seja espiritual, seja sacramental, com Deus. Os grandes incentivadores modernos do nosso tempo são todos nós. Todos nós aqui somos convidados a ser incentivadores de uns para com os outros, né? Ser cristão é ser missionário, como diz vários documentos da igreja, né? Então, a gente pode quase meio que associar a mesma palavra. Ser cristão é ser esse incentivador da mensagem de Deus, né? Da Santa Missa, da Eucaristia, da nossa união com Deus. Né? E uma coisa muito bonita que eu posso falar para vocês assim com toda certeza. Quanto mais a gente se une a Deus, mais a gente vai atraindo as pessoas que estão à nossa volta. Se eu cultivo, gente, uma intimidade com Deus de oração, mais pessoas que estão à minha volta vão sendo atraídas. Né? É como se a gente vai sendo um imã, a gente vai puxando, né? Não é por proselitismo, né? Como diz o Papa Francisco, né? Não é proselitismo, mas é por essa atração. Não é eu, né? É o próprio Espírito, o próprio Deus que vai habitando em mim. Né? Então, quanto mais eu vou deixando Deus habitar a minha vida, quanto mais eu vou deixando esse espaço de Deus, nessa comunhão espiritual contínua com Deus, mais as pessoas que estão à minha volta vai sentindo essa presença de Deus. E às vezes a gente não percebe isso, tá? Às vezes a gente não percebe, mas a gente pode já ter percebido em outras pessoas, né? E a gente pode ter percebido, mas fulano de fato, fulano de tal tem uma vida tão... E aí você vai se sentindo atraído por aquele exemplo, né? Você vai se sentindo atraído por aquela
aquela bondade, né? E a gente não sente, a gente não sabe o que é. Eu posso dizer 100% de certeza o que é Deus, né? Não tem como não ser Deus, é Deus, né? Então, quanto mais nós partilhamos, quanto mais nós procuramos esse Deus, mais nós arrastamos quem está à nossa volta. Ah, Frei, mas eu procuro e, sei lá, meu marido, minha esposa, meu filho não procura. Calma, né? Santa Mônica ficou 30 anos para tentar arrastar Santo Agostinho para a missa, né? Então, o tempo nosso não é igual ao tempo de Deus, né? Não é assim que eu estou indo na missa agora e na outra semana eu quero que todo mundo já venha junto atrás de mim. Não é assim, né? O tempo nosso não é o tempo de Deus. Não é. Mas, se nós, pelo nosso exemplo, conseguirmos salvar uma alma, Deus seja louvado, tá ótimo. Se a gente conseguir a nossa vida inteira atrair uma pessoa para a igreja, ou atrair uma pessoa para esse mesmo mistério, para essa mesma comunhão que você vive, sinta-se eternamente feliz. Tá ótimo. Ele já cumpriu a sua função de missionário na Terra, né? O que importa não são a quantidade, mas a qualidade, como diz o Papa Bento XVI, né? Não precisamos de grandes quantidades, de virtudes, de pessoas, de méritos, precisamos de qualidade, né? E é justamente isso. Então, se ao longo da sua vida inteira você conseguiu ao menos convencer, não por proselitismo, mas pela oração, pela sua vida diária, pela sua comunhão diária espiritual, uma pessoa ter ido na missa, ou ter feito, sinta-se muito feliz que você cumpriu o seu papel de missionário e incentivador de Deus aqui na Terra, né? Pode ficar muito feliz, né? É por isso que aqui no santuário, né, eu fiquei responsável por catequese de adultos e também por batismos, assim, batismo de adultos, né? E todo mundo que vem aqui pedir batismo de adulto, lógico, não é muita gente, né? Mas um e outro desaparece. Eu vou e eu dou catequese individual. Eu não posso perder essa pessoa que está procurando, principalmente um adulto, né? Eu não posso perder. Não posso. Então, mas Frei, mas você vai ficar dando catequese? Vou ficar dando catequese para uma pessoa, como eu estou fazendo. Né? A gente acha um horário, você vem aqui e eu vou te passar catequese sozinho. E vem. Né? Então, terça-feira tem um, sábado tem dois. A gente não pode perder. Né? Mas é um. Né? E Deus seja louvado por esse um, né? A gente não precisa ter 15 fazendo a primeira Eucaristia, 30 fazendo batismo. Não, se tem um, amém. Né? Se tem um que deseja abraçar essa vida, deseja abraçar eu vou me dedicar a esse um. Né? Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Né? Não são os números, mas é a qualidade. Né? Então, que possamos, né, ser também esse incentivo de Deus na vida dos outros. Mesmo que for de um só. Persiste, reze, né? Faça sua comunhão espiritual. Você comungando, você está salvando ele também. Tá bem? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. E quando a pessoa... isso aqui eu já respondo. Só para quem chegou um pouco atrasado, estou gravando o encontro, tá? Depois eu vou disponibilizar lá no grupo para quem quiser assistir por inteiro de novo, tá bem? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, fica livre. Boa noite, Frei. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida. Mesmo com o documento atual do Papa Francisco, o Amoris Laetitia, não há mudança com relação à comunhão com as pessoas que não são casadas na igreja? Ainda continua proibida? Eu fui questionada sobre isso ontem. Uhum. E até eu estava vendo, eu já estava lendo aqui o novo documento, mas eu não consegui localizar. Uhum. Então, sobre a comunhão
para casais de segunda união, que a gente costuma chamar, né? Segunda, terceira união, etc. e tal. Não, desculpa, Frei, Oi. desculpa. Não é segunda união. Ah, não é segunda união. Não, ela é católica, o marido não segue religião, Uhum. e ela foi me questionar sobre isso. E eu até fui dar uma olhada no catecismo, fui dar uma olhada no novo documento do Papa Francisco, mas eu não consegui localizar com relação a isso. Mas ela já foi casada alguma vez na igreja? Não, nem ela nem ele. E por que eles não casam? Ela é católica e ele não. Mas pode casar na igreja. Na igreja existem 3 tipos de casamento. Existe o casamento entre 2 católicos batizados. Existe o casamento de mista religião, que é entre um católico e um evangélico. E existe o casamento de disparidade de culto, que é entre um católico e um não batizado, tipo um católico e um hinduísta, um católico e um budista, um católico e um ateu, né? É chamado de disparidade de culto. Então, existem 3 tipos de casamento dentro da igreja, tá certo? Entendi. Deste modo, por exemplo, ele não tem religião nenhuma, tudo bem, não tem problema, mas ela pode procurar o sacramento do matrimônio por ou disparidade de culto ou mista religião, que aí teria que ver a questão dele, entendeu? Ah, mas ele não aceita se casar na igreja, ele não quer entrar na igreja, ele não vai, ele não aceita. Como que eu faço, Frei? Tem também a possibilidade. Pede para ela ir procurar a secretaria paroquial da paróquia dela, que ela vão explicar certinho para ela o que ela tem que fazer. Tá certo? Obrigada, Frei. Tá certo? Mesmo ele não aceitando nem entrar na igreja, existe um tipo de casamento que pode ser feito e que ela pode fazer e receber a Eucaristia. Nossa, muito esclarecedor. Muito obrigada, viu? Nada. Frei, eu só tenho a agradecer por, diante de tanta tristeza que assistimos no mundo de hoje, nos revigora, nos mostra que vale muito a pena crer em um Deus de misericórdia. Exatamente. Né? Lembremos que tudo ele fez porque o amor dele é tão grande que se transbordou. Né? Nós somos filhos do transbordamento do amor de Deus. Né? Ele estava tão cheio de amor, isso que é bonito em Deus, né? Temos a Santíssima Trindade. Ela era tão cheia de amor que ela explode. Né? Na Idade Média falava de transbordamento. Ela transbordou de tanto amor que tinha, ela transbordou e criou o mundo. Por isso que tudo Deus criou bom, porque tudo é fruto do amor de Deus. Boa noite, Frei. Boa noite. Frei, uma dúvida. A missa pela televisão, mesmo durante a pandemia, foi autorizada. Fora da pandemia, eu posso assistir a missa de segunda a sábado ou até domingo? Até domingo não digo tanto, mas de segunda a sábado eu posso assistir a missa pela televisão? Tem efeito? Pode, tranquilo. Só hoje em dia que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, as missas televisionadas não substituem a missa presencial, tá? Foi uma medida que precisou ser tomada por causa da pandemia, das restrições, etc. e tal. Mas na medida que essas restrições vão se acabando, nós somos provocados, né? Provocados a retornar às missas presenciais, tá certo? Porque a missa televisionada não substitui a missa presencial. Mesmo que eu não comungue, né? Mesmo que eu ainda estou em algum tipo de coisa que não posso fazer a comunhão sacramental. Mesmo assim, a televisionada não substitui a presencial, tá certo? Porque quando nós vamos na igreja, nós estamos nos reunindo e nos tornando um corpo de Cristo. Mas assistindo a missa pela televisão, eu tenho algum aproveitamento? Tem a comunhão espiritual, né? A comunhão espiritual é justamente isso que a gente está falando, no sentido de que eu vou me unindo cada vez mais a Cristo. Na comunhão, na Santa Missa, mesmo ela sendo televisionada, nós escutamos a sua palavra, nós ouvimos a pregação do Padre, e tudo, a gente reza, né? Temos as nossas orações, e tudo isso nos ajuda a entrarmos nessa comunhão com Deus. Então, a missa televisionada, com certeza, ela também me ajuda nessa comunhão.
Obrigado, Frei. Nada. Mais alguma questão? Só então para a gente, falando o que eu falei no início, né? E agora eu volto a falar. Nós iremos, como este livro aqui, a gente viu ele todo basicamente, né? Porque a gente agora não vai entrar os exemplos, tudo que tem lá na quarta parte, porque os exemplos são vários, né? Que ele vai colocando. Então a gente encerra este livro. E aí eu propus este outro livro aqui. No início eu já tinha falado para alguns, tá? O livro é do Padre Gabriel Amor, Vá de Retro Satanás. É um livrinho bem pequenininho, tem pela Canção Nova, custa 11, 12 reais, tá? Bem fininho. E este livro, então, de um modo bem didático, o Padre Gabriel Amor vai falar sobre a presença dos demônios, de Satanás no mundo, né? Como ele atua, etc. e tal. Eu justamente escolhi este livro para que futuramente a gente vai ter um outro curso aqui de angiologia e de demonologia, tá? E aí neste curso a gente vai estar falando mais abertamente sobre o que são os anjos, as criaturas angélicas, como que Deus criou, as hierarquias celestes, os coros angélicos, quem são, o que são. Aí é lá no curso, né? Mas esse livro aqui a gente pode já ir lendo, que vai nos ajudando a compreender o que é esta ação angélica e demoníaca que existe no mundo. Tá? Que a igreja professa a fé nos anjos e nos demônios. Os demônios existem. Né? Então, de que modo existem? E aí o Padre Gabriel Amor é um exorcista, né? Bem conhecido, acredito que, não sei se todos, mas ele é muito conhecido pela igreja, já é falecido, né? Ele fundou, inclusive, a Associação Internacional de Exorcistas. E esse livrinho, então, eu proponho para a gente começar a ler no nosso próximo encontro. Tá certo? Vou mandar no grupo o link para quem quiser comprar o livro, tá bem? Mas só entrar no site da Canção Nova, ou na Amazon, para quem tem, ou uma livraria católica, que ele é facinho de achar. Tá bom? Então é isso, gente, né? O nosso próximo encontro, não quinta-feira que vem, na outra quinta, né? E lá a gente continua as nossas leituras, né? Nesse aprofundamento de conhecimento a Deus. Como a gente sempre fala, conhecendo a Deus, a gente vai amando-o mais verdadeiramente, né? De coração sincero. Espero que o livro As Excelências da Santa Missa tenha ajudado a muitos, né? A refletir sobre a Eucaristia, sobre a missa e esse tesouro escondido que é a missa. Né? E vamos pedir que Deus nos abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, os nossos trabalhos, projetos, que Deus sempre possa nos conduzir ao caminho da santidade, ao caminho que nos leva a Ele. E possamos sempre cultivar esta comunhão espiritual com Ele no nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Que Ele nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Depois eu coloco esse encontro nosso lá no grupo, tá? Obrigada. Paz e bem. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Tchau, tchau. Boa noite, Frei. Mais uma vez se superando, Frei. Muito bom. Tudo bem. Muito bom. Obrigada. Cadê você? Beijo. Saudade. Até sábado, meu amigo. Até.